Graça e paz, meus irmãos. Tomando aí como base as lives que o pastor está fazendo, a gente também vai fazer aqui, tentar fazer a EBD online, né? Não vai ser uma live, eu optei por gravar. E aí, se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma correção a fazer, a gente faz durante a semana, pelo grupo do WhatsApp mesmo da igreja. Essa foi uma ideia que Léo teve, me chamou para fazer, eu estou fazendo a primeira e a gente vai revezar da mesma forma como a gente fazia na EBD. A gente vai dar continuidade ao livro de 1 Crônicas, no capítulo 15. Léo havia parado no capítulo 14. A gente vai ver a questão agora da arca, ela sendo levada para a cidade de Davi e sendo levada agora então da forma correta. A gente viu com Léo nos capítulos anteriores que ela havia sido uma tentativa de levar ela, mas foi de forma incorreta, levando ali com os bois em cima do carro, quando na verdade havia uma outra forma de levar que havia sido instituída por Deus. Eu não vou ler o capítulo todo, os irmãos façam isso em casa para o vídeo não ficar muito longo. Então, peço a ajuda dos irmãos, então, se por acaso a gente errar aqui ou trazer alguma coisa incorreta, e aí os irmãos chamem a atenção que a gente corrige na próxima. Outras pessoas que estiverem vendo esse vídeo, que não seja da igreja, fique ciente de que é a primeira vez que eu estou fazendo aqui gravado e faz parte da nossa EBD, é uma continuação da EBD, por isso a gente não vai entrar em maiores detalhes dos capítulos anteriores, porque os irmãos já estão acompanhando, os irmãos da EBU já estão acompanhando há algum tempo. Então vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 15. A arca levada de Obed-Edom para Jerusalém. Obed-Edom foi aquele rapaz lá com quem a arca ficou por cerca de 3 meses, quando Davi e sua comitiva tentaram levar a arca para a cidade de Davi. A cidade que Davi tomou depois de unificar os reinos norte e sul, ele tomou para ficar como sua cidade de moradia. Como falei no início, a arca foi levada de forma incorreta e o Senhor providencialmente fez com que os bois ali tropeçassem e a casa ficasse em Obed-Edom. Vamos lá. Fez também Davi para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. É possível que Davi não tivesse tido, digamos, tempo de fazer uma estrutura mais elaborada, né? Talvez ali com algum tipo de cimento e pedras, enfim. É possível, mais uma vez isso aqui é uma conjectura, que ele tenha feito algo parecido ou mais ou menos nos moldes do que Moisés recebeu de como deveria ser o tabernáculo. Davi de fato não construiu o tabernáculo de Deus como ele queria, como Deus queria. Isso ficou a cargo do seu filho, o filho de Davi. Mas Davi fez uma tenda, ele reconhecia ali a importância da arca, que representava a presença de Deus no meio do povo, e ele vai construir então uma tenda para colocar essa arca. É também reconhecido aqui nesse capítulo 15 que a primeira tentativa ela foi, digamos, feita de forma incorreta. Davi vai falar isso um pouco mais à frente, o autor aqui vai narrar de que eles não buscaram da forma correta, da forma ordenada. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca e para o servirem eternamente. Davi sabia e reconhecia que a função de levar a arca era dos levitas. Lembrando que levitas somente são aqueles
da tribo de Levi, que são os Gersonitas, os Meranitas e os Coatitas, e que cada um deles tinham funções diferentes dentro do serviço levítico, por assim dizer. Não eram, nem todos faziam as mesmas funções. Até o levar da arca era de uma tribo dos levitas específica. Então Davi reconhece isso aqui. Por que isso é importante? Só voltando. Porque nós vemos que nos dias atuais que há uma ideia de que o serviço levítico ou dos levitas é o de cantar, de entoar louvores, símbolos, tambores, e parece resumir somente a isso, mas quando na verdade não é. O serviço dos levitas era um serviço muito maior, muito mais complexo, e essa parte de tocar símbolos e cantos no culto, por assim dizer, ela só vai ser instituído mais lá na frente pelo próprio Davi. E é o que parece, se eu não estiver enganado, em Hebreus 8, o autor fala que foram, digamos, adições carnais que não acrescentavam em muito. Davi fez aquilo, óbvio, acredito eu, inspirado pelo Espírito Santo, mas apenas como algo carnal, algo... não é que não seria... digamos, a vontade de Deus, porque a gente não conseguiria fazer nada sem que Deus quisesse, sem que Deus assim ordenasse. Mas era uma adição que não serviria de muita coisa, não teria muito valor, por assim dizer. Mas esse é uma discussão para um outro momento. Cadê? Verso 3. E Davi ajuntou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. Davi aqui percebe, claro, desde antes, mas aqui fica um pouco mais retratado, a importância desse evento, que era levar a arca agora para a cidade onde ele faria morada, depois da unificação do reino, e ele chama, conclama, convida todo o Israel, todo o povo ali, para que fosse junto, para que estivesse ali nesse evento. É claro que todo aqui não significa toda e qualquer pessoa. A gente já viu essas discussões sobre todo mundo, sobre tudo, que quase sempre não está se referindo a englobar toda e qualquer pessoa de determinado local ou da terra, como a gente vê em alguns versos. Mas também esse é um debate para outro momento. O importante aqui é saber que Davi convocou o Israel para estar presente neste evento. Verso 4. Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas. O que vem aqui agora é uma sequência de alguns versos onde o nome daquelas pessoas, dos cabeças e de alguns outros que serão aqui nomeados, trarão os nomes. Eu vou ler essa parte aqui para a gente ver. E depois vai seguir uma pequena mudança de direção, onde outras partes do evento serão trazidos de forma mais detalhada, inclusive Davi reconhecendo que não buscou o Senhor de forma correta quando foi tentar trazer a arca da outra vez. Buscar o Senhor de forma correta, eu digo no sentido de que ele não atentou de como deveria ser levada a arca corretamente, e aí os eventos naquela época, naquele momento, foram catastróficos. Mas vamos lá. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe e seus irmãos, 120 pessoas. Repare que a gente vai ver aqui também uma certa quantidade de pessoas que foram convocadas. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe e seus irmãos, 220 pessoas. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe e seus irmãos, 130 pessoas.
Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e seus irmãos, 200. Os filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e seus irmãos, 112. E chamou Davi o sacerdote Zadok, aqui tinham esses dois sacerdotes, que era Abiatar e Zadok, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Reparem que aqui parece haver uma preocupação maior e uma preparação maior, digamos assim, mais orientada sobre de como deveria ser feito aquele evento. Tanto o mover da arca da casa de Obed-Edom até o local onde ele ia ficar, quem eram as pessoas, ou quem seriam as pessoas responsáveis, e a gente vai ver como deveria ser feito. Lembrando que, caso algo fosse feito, digamos assim, fora dos padrões do Senhor, as pessoas poderiam ser fulminadas ali, mortas instantaneamente, como foi o caso de Uzá, que tocou na arca sem autorização de Deus e não poderia, e ele foi fulminado na hora. Então a gente tira uma lição aí que um bom coração teimoso ou desobediente, né, por assim dizer, não resolve muita coisa, não adianta. O que Deus requer de nós é obediência. Mesmo que aos nossos olhos possam parecer absurdos ou coisas estranhas, mas é melhor obedecer a Deus. A passagem de Uzá, ele não tinha autorização para tocar a arca, e quando a arca foi a cair, quando os bois passaram e tombaram, ele, na boa intenção de não deixar a arca cair, ele segurou a arca e foi morto. Então, assim, a intenção dele foi boa, de coração, né? Se a arca cair, pode quebrar, enfim, mas obedecer a Deus é sempre o melhor. E aí o que foi que aconteceu, então, a partir do verso 12? E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tinha preparado. A gente não vê esses detalhes no capítulo anterior. Aqui é interessante porque a ordem é santificai-vos. Parece não. Os indivíduos que estavam ali, esses que foram chamados, teriam que participar ou fazer aqueles rituais de purificação. Eles não poderiam ir de qualquer forma para carregar a arca do Senhor, eles não poderiam ir de qualquer forma naquele evento como um todo, tanto aqueles que levariam a arca, quanto aqueles outros que participariam de uma outra forma. A questão é que eles precisariam se santificar, os rituais de pureza, e fazer isso também com os outros. Não somente a eles, mas eles deveriam estender a outros indivíduos, aqueles que estavam ali no meio. Então uma lição que a gente tira disso aí é que a gente pode ajudar os outros irmãos também, a gente deve ajudar os outros irmãos, no sentido de que aquilo que a gente recebe como dom, como bênção de Deus, aqueles que receberam um dom ou de ensinar, ou de ajudar, enfim, qualquer dom a gente pode e deve ajudar os outros sempre que possível. O fato é que eles vão se preparar, vão se santificar para carregar a arca do Senhor até o lugar onde Davi tinha preparado. Aquela tenda que a gente viu lá no início do verso. Eu vou chamar a atenção aqui, eu vou abrir aqui rapidinho
em Hebreus 9:10, que essa maneira de louvar Deus com símbolos e, enfim, trombetas, fazendo parte ali, digamos, da liturgia, ela só foi adicionada depois por Davi. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas o autor de Hebreus tem um comentário sobre isso. Vamos abrir aqui rapidinho, em Hebreus 9:10, a gente vê um comentário que fala, comentário não, um verso que fala sobre isso. Vamos aqui, Hebreus 9:10. Vou ver a partir do 9. Que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Olha que interessante. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Davi instituiu que alguns levitas fossem separados para essa função de tocar e cantar e entoar louvores, ao que parece, eu não sei se dentro do tabernáculo mesmo, mas algo no sentido do culto a Deus. Mas o autor de Hebreus vai falar que isso não passa de adições da carne. Davi certamente foi orientado por Deus, pelo Espírito Santo, a fazer isso. Mas como a gente viu no texto de Hebreus, isso não aperfeiçoa o indivíduo. Por que eu estou trazendo essa questão? Mais uma vez para lembrar que a função do levita era muito mais do que cantar. Isso só foi instituído depois e por Davi. No início eles eram responsáveis por ficar à porta do tabernáculo, por limpar, por tratar da arrumação do tabernáculo. Eram estas as funções dos levitas. E Obed-Edom, que foi aquele que guardou a arca durante ali cerca de 3 meses, ele era um servo fiel a Deus. A arca não pôde mais ficar na casa dele. Imagino que tenha sido uma felicidade muito grande para ele, durante aquele período, ter a arca do Senhor em sua residência. Mas quando ela é tirada e levada de lá, ele parece não se contentar assim, no sentido de que ele queria ainda participar daquilo, queria ajudar, queria estar junto ali, presente junto com a arca, por assim dizer. E ele vai, se eu não estiver enganado, virar uma espécie de porteiro no templo. Eu acho que a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Mas vamos lá. Verso 13. Pois que primeiro vós assim o não fizeste, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Olha que interessante. Davi aqui parece reconhecer que aquela primeira tentativa frustrada de levar a arca aconteceu porque eles não buscaram a Deus de forma ordeira, correta. Não fizeram de forma ordeira, não, que não foi de forma desordeira. Eles não fizeram da forma como Deus havia ordenado. E aí o que aconteceu? O Senhor fez uma rotura entre nós. O que nos leva de novo a um incidente com os bois. Eu acho que fica claro aqui que foi providência divina, ordenança do Senhor que os animais ali tropeçassem e que houvesse essa impossibilidade de continuar levando a arca e que ela ficasse na casa de Obed. Não me esqueço do nome desse indivíduo. Obed-Edom. Vamos lá. E o que aconteceu no verso 14? Então santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor de Israel. Aquela ordenança que eles receberam atrás e que, orientados por Deus, pelo Espírito Santo, eles tinham que se santificar para que fizessem o traslado da arca de forma correta. Não poderia ser aqui de qualquer jeito. Vamos lá.
E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Aqui, mais uma vez, a questão de como a arca deveria ser levada, ela é trazida à tona, porque no verso anterior, no capítulo anterior, nós vimos que Davi e sua comitiva não fizeram da forma correta. E disse Davi aos príncipes, verso 16, e disse Davi aos príncipes dos levitas que constituísse a seus irmãos, aqui, essa parte é interessante, e disse Davi aos príncipes dos levitas que constituísse a seus irmãos os cantores com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Como a gente havia dito um pouco mais atrás, é Davi que institui essa questão, ordenado pois os Davi, que institui essa questão dos levitas, então, passarem a, digamos assim, parte do culto ou do louvor ou do culto mesmo a Deus, no sentido de que agora seriam adicionados esses elementos de músicas, alaúdes, e como a gente viu lá em Hebreus 9, isso não servia para aperfeiçoar o indivíduo. Não que era errado, não era isso. Acredito, mais uma vez falando, que o Espírito Santo o orientou aqui, mas isso não serviria para aperfeiçoar o indivíduo de alguma forma. Verso 17. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, e Etã, filho de Uzaías. Aqui são aqueles que foram separados, digamos, para esse fim. Vamos lá. E com eles seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, e Bené, e Jazriel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, Eliabe, Benaia, Maceias, Matitias, Elifezeu, Miquineias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. A gente vê também aqui uma separação dos levitas para determinados fins. Isso já havia sido dado anteriormente no Pentateuco, mas aqui é separado aqui agora por nomes, digamos, dizendo quais deles fariam parte de cada serviço. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. Já tem aqui muitos instrumentos, possivelmente instrumentos de corda, talvez instrumentos de sopro também. Interessante que tem um livro de... esqueci o nome do rapaz agora, que é um brasileiro, presbítero, que trabalhou na NASA, se não estiver enganado. Adalto Lourenço, lembrei o nome dele. Muito bom, recomendo a leitura do livro de Adalto Lourenço, tem gente, coisa ali muito interessante. E ele fala que no período antes e pós-dilúvio, muitos não, aqueles que sobreviveram, antes o conhecimento que se tinha, e aí já se tinha conhecimento, segundo ele, e muito interessante, muita base bíblica e científica também, já dominavam parte de forja de metal, de instrumentos, tanto de sopro quanto de corda, e que muito desse conhecimento, ou praticamente todo, se perdeu pós-dilúvio. A nação ali, o mundo todo, ou quase todo, se precipita nas águas, morre nas águas, e somente Noé e sua família vão sobreviver, e o conhecimento que sobra é aquele conhecimento que eles têm. Então, muito do conhecimento, digamos, científico e natural precisaria ser reaprendido
novamente. Mas o que a gente tem aqui é que já tinham conhecimento aqui de instrumentos, e esses instrumentos agora eram utilizados também para louvar e engrandecer a Deus. Verso 20. E Zacarias e Aziel, o Semiramote, e Jeiel, e Une, e Eliabe, e Maceias, e Benaia, com alaúde sobre Alamote. E Matitias, e Elifeleu, e Miquneias, e Obed-edom, Obed-edom aqui, lembra dele? E Gesiel, Azarias, com harpas sobre Seminite, para esforçar o tom. Cada um tinha uma função, parece até uma banda aqui, né? Onde você tem ali guitarra, violão, bateria, percussão, enfim. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os e a entoá-los, porque era entendido disso. Parece que aqui já havia um certo estudo sobre música. Ele era entendido, ou seja, é possível que ele estudasse música, claro que não nos moldes como nós temos hoje, mas é possível que ele assim já o fizesse e ensinava a outros também a fazer e a cantar. Isso não significa, claro, que para você louvar a Deus você precisa ser um mestre do canto, né? Você não precisa ser um tenor, você precisa ter a voz linda e saber cantar no tom. Para adorar a Deus a gente canta, né? O que importa ali, digamos assim, é o nosso coração. Mas para você tocar numa banda, você precisa ter um mínimo de dom de canto. Que não é o meu caso, né? Os irmãos já perceberam isso. Mas vamos lá. Verso 23. E Berequias e Elcana eram porteiros da arca. Ficavam ali, possivelmente, controlando entrada e saída, ou o que é mais provável é que eles tomavam conta para que ninguém entrasse. Lembrando que a gente daqui, mais à frente, a gente vai ter lá a separação do tabernáculo, né? O santo dos santos, enfim, aquelas separações. Eu não sei precisar os irmãos aqui se o povo tinha acesso à arca aqui no sentido de entrar para vê-la. Talvez sim, talvez não. Eu acredito que não tinha esse acesso fácil. Mas é possível que pudessem algumas pessoas ver. Mas é só conjectura. Então, se algum dos irmãos aí deu uma lida, estudou melhor, durante a semana aí no Zap, a gente vai fazendo essas correções. E eu havia falado anteriormente que o Odeb, lembrar de novo o nome, Obed-edom tinha ficado com o porteiro, mas não foi, eu me confundi. Ele ficou aqui como, cadê? Verso 21, aqueles que ficavam para esforçar o tom. Então, só fazendo essa correção. Verso 25. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. Então, tudo preparado, as ordens foram dadas, aqueles que participariam desse evento, eles se purificaram, se santificaram e santificaram a outros também, como a gente viu que era uma ordenança lá no início do capítulo, e agora que estava tudo armado, tudo correto, agora sim, da forma como Deus havia ordenado, então essa comitiva agora vai sair. Lembre-se e vejam, fizeram subir com alegria, era um prazer para eles imenso ir buscar a arca de Deus, era o que simbolizava a presença do Senhor ali. A gente vai ver que a arca está envolvida em muitas questões mais à frente, em questões anteriores também, questões de guerra, a gente viu que Saul desprezou um pouco, enfim, mas era um prazer para o povo aqui ir buscar a arca.
E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levaram a arca do concerto do Senhor sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Sucedeu que, ajudando Deus. Mais uma vez aqui, uma coisa que a gente não tem no capítulo anterior. Porque ajudando Deus, os levitas? É possível que os levitas estivessem aqui tremendo de medo. Porque no capítulo anterior a gente viu que a arca não pôde chegar ao seu destino porque Deus não quis, os bois tropeçaram, Uzá foi morto. Aqui Deus ajuda esses levitas a fazer isso, o que a gente tira aqui uma outra lição, que mesmo nós preparando tudo, mesmo nós fazendo tudo segundo o conselho divino, ainda precisamos, como todas as coisas, em todas as esferas da nossa vida, nós necessitamos do Senhor. A gente não poderia sequer respirar, sequer existir sem que Deus assim o quisesse, sem assim que Deus nos mantivesse. Então, Deus ajuda os levitas aqui nesse sentido. Eles possivelmente estavam com muito medo, tremendo ali, mas Deus os guarda e os guia para que eles levassem a arca do concerto e ainda sacrificaram. A gente vê aqui o número 7, o número 7 a gente encontra em toda a escritura. A gente não está falando aqui de cabalismo, claro. Existe essa ideia cabalística aí de que número isso é número de graça, número tal é número para isso, número aquilo outro. Não estou falando aqui de forma cabalística, claro, mas Deus utiliza esse número 7 muitas vezes nas escrituras. 7 anjos, 7 castiçais, 7 espíritos, enfim, mas nada de cabalístico aqui para a gente querer fazer invenções, usar numerologia na Bíblia. Isso é completamente descartado. Verso 27. E Davi ia vestido de roupão de linho fino, como também todos os levitas que levaram a arca, e os cantores, e Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si uma éfode de linho. A preparação deles para levar a arca. Mais uma vez falando, eles não foram de qualquer forma, nem foram vestidos de qualquer jeito. Davi estava bem alinhado ali, digamos, com linho fino, provavelmente vestimentas reais, e lembrando que ele levava sobre si um éfode de linho, que era, se não estiver enganado, somente sacerdotes poderiam fazer isso. Como a gente viu em capítulos anteriores, em livros anteriores, que Davi também exerceu a função de sacerdote algumas vezes, ele então estava com essa éfode. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo e com sonido de buzinas, e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. Como eu falei anteriormente, instituir essa questão aqui das músicas no culto, digamos, a Deus, embora só fazendo uma correção, aqui eles não estão fazendo um culto em tabernáculo, em templo, não é isso. Mas Davi institui os levitas para esta função. É possível, mais uma vez falando, isso é conjectura, de que daí em diante, ou a partir daí, se tem essa ideia de que levitas são aqueles que cantam, que louvam, enfim. Mas aqui, nesta parte específica, no verso 28, que está em acordo com o verso anterior que a gente viu, eles foram instituídos para seguir levando a arca e jubilando, cantando. Era um momento de muita alegria, de muita felicidade, depois de um período longo de guerras que Davi passou. A gente viu Davi fugindo de Saul, foge de filho, aquela coisa toda. Aqui eles estão jubilosos porque o reino unificado, reino norte e reino sul, a arca de Deus está indo agora para um lugar que era a cidade de Davi, então eles só tinham motivos para agradecer a Deus. E fechando, o verso 29,
E sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, olha que a gente vai entrar nessa questão mais à frente, muito embora em alguns capítulos anteriores, ou versos anteriores, a gente já, na EBD, já havia comentado sobre isso. Mical, filha de Saul, olhou da janela e, vendo a Davi a dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Não vou entrar nessa questão agora, porque a gente vai ver isso mais à frente, mas Mical odeia o Davi aqui nesse momento. Davi vinha ali jubiloso também, cantando e dançando. Existem até músicas que pegam parte desse versículo, não sei se os irmãos lembram. Eu canto como rei Davi, eu oro como rei Davi, se o Espírito do Senhor se move em mim. Algo mais ou menos assim. Já cantei muito na minha infância, adolescência, morava ali em Gitaúna, mas enfim, ela o desprezou quando o viu chegar com a arca. Irmãos, semana que vem, se eu não fizer, o Léo vai fazer o capítulo 16. Eu tentei ser rápido, sucinto. Eu sei que às vezes ficar assistindo pelo celular não é tão bom, não é tão interessante, ou pelo computador. Se houve algum erro, alguma falha, os irmãos façam a correção, tragam os versos e aí a gente debate no Zap durante a semana. No mais, que o Senhor nos abençoe. Vamos continuar orando pelo nosso país, pela nossa cidade, enfim, pelo mundo de modo geral. Há coisas muito sombrias e sinistras que fogem ao nosso conhecimento, que estão ocorrendo agora, mas às vezes a gente bate aquela tristeza, economia, né, doenças e mortes, mas a nossa fé, a nossa esperança está sempre no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesses momentos de a gente fica abatido, lembremos que o Senhor controla todas as coisas, todas as pequenas, as grandes, enfim, todas as esferas da nossa vida, todas as pequenas coisas e as gigantescas. É o Senhor que está no controle de todas as coisas. O que a gente deve pedir orientação a Deus, força para suportar esse momento difícil de tribulação, e que o Senhor continue nos orientando e nos guiando. No mais, um abraço a todos os irmãos, e assim que puder nós estaremos juntos na casa de Deus, na nossa igreja, nossa querida igreja, para comungarmos ali e juntos louvarmos e engrandecer ao Senhor. No mais, fiquem com Deus e até a próxima.